Então vamos lá. Agora, a partir de agora, vamos falar sobre elementos e fatores que influenciam no clima. Então, para aquele clima tenha alguma característica, ele é influenciado tanto pelos elementos, como é influenciado também pelos fatores. E aí nós vamos ver cada uma delas, como por exemplo, elementos. Vou ler, já que está aqui. Os elementos são grandezas, que são variáveis, que caracterizam o estado da atmosfera. Então, que seria a temperatura, a umidade, precipitação, a pressão, vento, seria isso. Então, esses conjuntos vai fazer, então, em algum lugar, ele vai fazer o que? Aquele instante tem aquelas condições e que vai caracterizar, então, aquele clima. Os fatores que vão levar aquele clima ter aquelas condições, aquelas características, vem condicionado dos elementos climáticos, que tá ali, ó, os agentes causais que condicionam os elementos climáticos, e aí esses fatores que a gente já aprendeu anteriormente, primeiro a gente vai ver os elementos, depois a gente vai ver os fatores. Então, os fatores é um conjunto do que anterior, só que aí os fatores complementam, então vira acaba se misturando, é uma coisa única. E aí o que acontece? Então, os fatores a gente vai ver um pouquinho de cada um, como latitude, altitude, tipo de corrente, o que costuma afetar essas características que condicionam um clima. E aí, a partir disso, nós temos o quê? Os elementos que são condicionados, os elementos que condicionam, que caracterizam as condições climáticas. Nós vamos ver sobre a radiação solar, vento, precipitação, umidade atmosférica, a radiação já falei, né? E precipitação. E aí os fatores, nós vamos ver algumas coisas, como por exemplo, a gente já viu, antes de chegar aqui, alguns fatores astronômicos que também vai influenciar aquele tipo de clima, como o movimento da rotação e translação, a distância que está o Sol, aquela insolação, a radiação, ela vai entrar tanto nos elementos, como entra também nos fatores climáticos. E aí, os fatores estáticos, os fatores que seriam os fatores climáticos vão ser aqueles estáticos, seria a latitude, a altitude. Você não vai ficar mudando de qualquer hora e qualquer momento. Hoje eu estou numa altitude tanto. Mas no mesmo lugar você quer mudar de altitude e não tem como. A latitude e a altitude são estáticos, como a continentalidade, a maritimidade, a topografia. E aí, os fatores dinâmicos são aqueles que modificam, conforme, por exemplo, a circulação geral da atmosfera, como, por exemplo, o vento. Normalmente, alguns momentos vão estar ventos mais fortes, ventos mais fracos, a diferença de temperatura e pressão. Então, isso são fatores dinâmicos que vão influenciar então, a caracterização de um clima. Frentes, maritimidade, massa de ar. Então, a gente vai ver algumas coisinhas delas aqui, vai acabar se misturando algumas, mas é só um jogo rápido, porque vamos aprofundar na próxima aula em radiação solar. Porque radiação solar, a gente sempre começa com radiação solar. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, vai começar com a radiação, porque são essa energia, essa luz natural que incide sobre a Terra, mas assim, o que alimenta esses processos naturais na Terra, essa energia que chega é da origem da radiação solar. Então, tudo vai começar por ele. Então, essas formas de energia que a gente utiliza, por exemplo, a luz solar, para gerar alguma energia, vem através da radiação. Vamos dizer assim, então, esse elemento, a radiação, ela vai fazer parte, por exemplo, quando eu falo da radiação, ela vai envolver a temperatura. E, consequentemente, ela vai acabar envolvendo outros pontos dentro do ciclo hidrológico. Porque a temperatura, esse efeito natural que tem de efeito estufa, esse momento de aquecimento, ela tem origem, essa origem vem da radiação solar. Então, a qualidade, a quantidade que chega até a Terra, ela particularmente, ela fica mais, ela é estável, né? Vamos dizer assim, ela não tem
ela é periódica, ela vai ter, vamos dizer assim, ao longo do tempo, no planeta Terra, como a gente viu rotação e translação, vai modificar um pouco a incidência, né? Como o eixo também é inclinado, então nós temos essas modificações, mas nada que o não deixe então esses pontos acabam sendo influenciados porque vão receber menos radiação, menos insolação em algumas épocas do ano, em alguns pontos, porque a Terra é um pouco mais inclinada, mas a radiação ainda é a mesma. Aí muitas das partes dos seres vivos, a natureza, os animais, assim, elas acabam se adaptando a esses ciclos que acontecem, que a gente acabou de ver lá um pouquinho antes, e eles acabam se adaptando, como, por exemplo, o fotoperiodismo, que é um processo que acaba estimulando a planta, né, com a duração da luz ou a duração da noite. Então, essa resposta fotoperiódica, quando existe em alguma planta, porque ela pode existir ou não, ela tem esse fator condicionante. E aí, de acordo, por exemplo, com a época do ano que você vai estar, e essa incidência vai diminuir. E aí, vamos aprofundar, claro, um pouco mais para frente, mas nós temos também a temperatura. Lembra que eu falei para vocês que esses elementos, a radiação eu falei primeiro porque ela vai influenciar, ela praticamente ajuda a temperatura. E essa radiação temperatura, logo vem a parte do vento, que também é influenciada também por esse aquecimento que acontece na Terra. E aí a temperatura é aquele condicionamento que te permite entender o quanto está frio ou o quanto está quente o meio. Então, esses fluidos mais quentes, né, o fluido quando está mais quente do que um outro, né, as partículas acabam tendo mais agitação do que um fluido frio. E, vamos dizer assim, então ela vai disponibilizar muito mais energia para aquele momento. Então, são características da temperatura. Aí o que acontece? A gente aprofunda também mais um pouquinho mais para frente. Nós temos o que mais? O vento. O vento é o movimento do ar perto da superfície da Terra. Ela pode ser bem leve, como uma brisa, ou simplesmente um vendaval e sai destruindo tudo. Ela pode vir somente o vento, sem estar associado com a chuva, as precipitações, ou sem ter seja ela em líquida ou em sólida. Ela pode ser simplesmente o vento, somente, mais nada de vento. E nós temos o quê? Quando elas se tornam muito mais fortes, essa brisa ou vendaval é um pouco mais lento. Quanto mais forte ela ficar, durante tempestades, por exemplo, pode ser chamadas de tornados, ciclones ou furacões. Aí esses ventos, elas podem ajudar nas mudanças da temperatura do ar, como também ela pode levar nuvens de chuva para outros lugares. Então, o vento, ela tem essas características, e cada local que ela se origina, ela vai ajudar, modificar aquele tempo, vamos dizer assim, vão dar nomes diferentes para aquele lugar, como ventos alísios, vamos dizer assim, quando conhecido também como os ventos de monções. Então, dependendo do lugar que ela estiver, ela acaba tendo outras nomenclaturas, mas e as forças também, vamos dizer assim, enquanto os vendavais, os ventos de alísios, ou as ventanias, ou os furacões, eles acabam tendo forças diferentes. E aí fica para um pouquinho mais à frente, mas espero que esses elementos, como o vento, está associada. Outro que eu falei para vocês que pode vir com a precipitação, claro, seja ela sólida, seja ela líquida. O que é a precipitação? É quando há uma queda da atmosfera e ela pode ser com partículas. Essas partículas pode vir líquida ou sólida. Essas partículas, que tem essas partes úmidas, que evaporam, que sobem, vão constituir a nuvem acima. Conforme aumenta seu peso, as partículas vão subindo, conforme aumenta o seu peso e o volume, vão acabando formando as gotas. E ela acaba precipitando.
Aí pode ser formas, uma chuva bem leve, uma chuva bem forte. Ela pode ser, por exemplo, uma chuva forte e passageira. Ela pode ser, sim, uma chuva, tipo um chuvisco, que pode ser gotas pequenas e bem espaçadas, que vão durar um pouquinho mais de tempo. Pode ser chuva-chuva, aquela chuva normal. Pode ser um orvalho também. Vamos dizer assim, que vai... De chuvas e orvalhos, tem uma pequena diferença entre as duas. A pequena diferença que acontece é que a chuva ela vem provida da atmosfera. E o orvalho, ela vai o quê? São gotículas que vão se depositando na superfície. Mas a gente aprofunda um pouquinho mais pra frente. E aí ela pode ser tanto sólida como líquida, como eu falei para vocês. Os sólidos ficam com os granizos. Os granizos são aquelas pedras de gelo que variam conforme a temperatura e ela cai violentamente, né? Ela acaba destruindo algumas plantações, algumas coisas assim. Neves, os flocos de neve. Pode ser a geada também ela é diferente. Enquanto o granizo e a neve vem advindo da atmosfera, das nuvens, a geada, como o orvalho, ela fica sobre a superfície. Elas são formadas ali na superfície, aquelas partes sólidas que são gotículas que acabam se cristalizando ali. E aí a precipitação, como a radiação solar, a precipitação também faz parte do ciclo hidrológico, que também é chamado como ciclo da água. E que esse ciclo da água, como eu falei para vocês, é o movimento contínuo que a natureza faz para poder manter esse movimento, essa constante influência, né? Vamos dizer assim, incide o Sol sobre a superfície aquece, tendo a evapotranspiração, que vai acontecer vapor da água, esse vapor da água vai acabar subindo, vai acabar condensando, formando umas nuvens, com as nuvens vai surgir a precipitação, então ele acaba sendo circular. E aí o que acontece? Depois que acontece essa parte da precipitação, que tem outro elemento também que é importante também, é a umidade relativa do ar. Essa umidade relativa do ar, ela é tão quanto importante quanto as demais também. Você quase não acaba sentindo essa umidade. Mas o umidificador de ar, vocês conseguem visualizar melhor, como essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Vocês conseguem visualizar o vapor de água, então acaba modificando o meio que você tá. Então, lembra que eu falei para vocês que existiam alguns climas diferentes? Lá na floresta amazônica, a umidade relativa lá perto da floresta amazônica, ela é praticamente, em média, entre 70% e 80% da umidade, fica em torno, gerando ali. E aí, quando você está falando em épocas mais secas, mais no centro, por exemplo, tem épocas do ano que vai chegar a 10% de umidade da relativa. Acho que semana passada ou retrasada nós estávamos com 10 ou 15% da umidade. É muito baixa. E aí, vamos dizer assim, essa porcentagem, tanto em excesso como na falta, ela também traz diversos problemas, tanto para as plantas como para nós, os seres humanos, para os animais. Então, não é agradável que fique nem mais e nem menos. Então, ele também faz parte do ciclo natural da água. E quando você fala baixas umidades, por exemplo, eu vou falar mais para os seres humanos, porque eu acho que é o mais próximo que vocês têm e conseguem associar como um exemplo didático. As baixas umidades, normalmente para quem tem problemas respiratórios, ou as pessoas têm um pouco mais a idade avançada, vamos dizer assim, se há pouca água no ar, vamos acontecer, existe a desidratação mucosa, você pode ter problema respiratório, você tem alguns casos que as pessoas começam a sangrar pelo nariz, então essa baixa umidade não é interessante, depende de algumas situações. E quando você também está falando sobre um ambiente muito úmido, a sensação de muita umidade também não é muito boa. A parte úmida, vamos dizer assim, você acaba no fim sentindo muito mais calor. Como assim, professora? Quando tá chovendo e você tá aquele calor e você acha que aquela chuva que vai vir vai acabar refrescando aquele meio, mas no fim não fica muito mais abafado? Tá úmido, mas tá muito quente, mas você tem a sensação térmica que tá abafado. Então, vamos dizer assim, se você tá
com uma umidade e é influenciada também com essa sensação de temperatura, e acaba abafando. Então, também não é muito interessante também, não. E vamos dizer assim, o que nós temos aqui mais? Ah, a pressão atmosférica. Essa aqui é a pressão atmosférica, acho que vai ser o momento que nós vamos conversar sobre ela, seria somente agora. Eu não vou entrar em aulas com ela, mas a pressão atmosférica, o que seria a pressão atmosférica, né? Normalmente, também conhecida como pressão barométrica. O que é isso? Vocês estão vendo que existe... Tá vendo esse bonequinho? Ele está muito mais próximo do nível da água, enquanto esse bonequinho está mais no topo. Essas diferenças entre os dois dá para ver visualmente aqui nessa primeira imagem e na segunda imagem. Na primeira imagem tem muito mais gotículas de água, enquanto essas aqui tem menos gotículas. Tá vendo essas partes aqui? O que seria? Isso seria a força. Essas gotículas que vocês estão vendo, seria a força do ar atmosférico, que exerce sobre a Terra e sobre todos os corpos. Essa pressão, então, ela não é igual em todos os pontos da atmosfera, porque ela vai variar conforme o clima e o relevo onde você está concentrado. Vamos dizer assim, se eu estou mais próximo do nível do mar, eu estou mais no topo. O ar, vamos dizer assim, a primeira, o ar está mais concentrado, então tem uma maior pressão. A segunda, o ar está menor concentrado, tá vendo? Eu não falei, essas gotículas não, né? É porque, por estar azul, no fim é esse aqui, olha. Quando você vê a primeira imagem, ela tem muito mais essas bolinhas azuis aqui, vocês estão vendo aqui, ela acaba tendo uma maior concentração. E essa maior concentração que vocês têm aqui, ela dá uma maior sensação, uma maior pressão que vocês têm. Esses pontos que estão aqui acabam exemplificando que ele está com uma menor concentração, então é uma menor pressão que vai influenciar sobre os corpos. Aí o que tem aqui? Que os principais fatores que levam a influência nessas concentrações, vamos dizer assim, é a distância que você está entre o nível do mar, como eu disse para você, mas também a temperatura. Então, a altitude e a temperatura acabam influenciando a pressão atmosférica. E nós vamos falar sobre altitude também em fatores, nós falamos de temperatura um pouquinho anterior. E o que acontece? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior será essa coluna de ar atmosférica e que à medida que a gente vai subindo esse relevo, essa coluna vai diminuindo sobre o seu corpo. Então, isso que seria, então, a pressão atmosférica, que, vamos dizer assim, são as concentrações, acaba sendo a concentração desse peso que tem sobre vocês, né? Vamos dizer assim, vamos fazer uma exemplificação, vamos acabar exemplificando. É por isso que, por exemplo, quando os jogadores vão para lugares mais altos, eles têm muito mais dificuldade de respirar e eles cansam mais. Os alpinistas também têm essa certa dificuldade, quanto mais vão subindo, mais tem dificuldade para respirar. E aí o que acontece? Quanto mais vocês vão se afastando, vai se tornando então o ar mais rarefeito. E aí acontece essa dificuldade da respiração. Vamos dizer assim. E aí depois disso, como eu já pulei uma parte do slide, já pulamos para fatores. Se por acaso a pressão atmosférica não ficar bem legal, não entenderam muito bem, me pergunte nos comentários ou me pergunte na plataforma que eu acabo respondendo para vocês, não tem problema nenhum. Talvez eu tenha me embananado um pouquinho, mas tentei explicar da melhor forma, de uma forma mais fácil de entender. E aí vocês têm o quê? Os fatores climáticos. Nós temos fatores climáticos, como eu disse para vocês, que é altitude, latitude. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, para ver se a gente consegue associar esses elementos, vamos falar durante as aulas. E esses fatores, elas vão acabar aparecendo durante as aulas, mas isso vocês já viram na geografia, isso vocês já conhecem. Uma boa maioria do que nós estamos falando hoje são conteúdos que vocês viram já
no seu ensino médio ou fundamental, em alguma parte. Então, eu vou acabar só relembrando a parte da altitude. Como, por exemplo, eu disse para vocês, a pressão ela é muito influenciada pela altitude e pela temperatura. E aí, o que acontece quando vocês estão falando de altitude? Quando eu estou muito mais próximo do meu nível do mar, e quando eu estou muito mais próximo do meu topo, isso seria, então, a minha altitude. Conforme vai ficando mais alto, torna-se mais rarefeito, e aí a biodiversidade vai se modificando. É muito comum que quando você está muito mais próximo do nível do oceano, ali do mar, você consegue, conforme você vai subindo a altura manométrica, assim, no topo, costuma ter muito mais áreas frias, costuma ter mais partes geladas, montanhas, então costuma ser um pouco mais fria. E conforme acontece, então, a altitude ela é influenciada em metros. Eu vou andando metro por metro e aí vai acontecendo, então, a mudança de altitude. E aí o que acontece? Depois da altitude, eu tenho, então, a latitude. A latitude, ela é influenciada, se vocês olharem a imagem aqui, ela é influenciada pelos ângulos que você tem entre no globo. Então, vamos dizer assim, a Terra ela é dividida, não é dividida não, a Terra ela é formada por um eixo de inclinação. E aí a radiação ela vai incidir em pontos diferentes no globo. E aí eu tenho a linha do Equador, que está 0 graus, e conforme você passa para o trópico de Câncer ou de Capricórnio, você vê que o ângulo em si, ela já deu uma leve mudada, e esses ângulos que vocês estão vendo, faz com que tenha uma certa diferença de um ponto para o outro em relação à incidência. Na linha do Equador, por exemplo, você tem a diferença quando você vai mais para os polos, vai começando a resfriar um pouco mais. Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E na linha do Equador ao centro costuma ser muito mais quente. Vamos dizer assim, talvez essa relação, não sei se mas é uma relaçãozinha que do jeito que eu expliquei vai te ajudar. Conforme você vai aumentando a latitude, diminui a temperatura. Vamos dizer assim, se eu estou em 0 graus Celsius, a minha temperatura ela está muito mais quente ali, e aí acontece então, conforme eu ando, a minha temperatura vai diminuindo. E se eu diminuo a minha latitude, eu vou aumentando a minha temperatura. Tem essa correlação também aqui na parte de latitude e altitude. Então, a altitude a gente fica em metros e latitude a gente fica em graus. Conforme você está muito mais próximo do Equador, mais quente vai ficar, tá? E nós temos a continentalidade e a maritimidade. Vamos dizer assim, já esses dois, eles atuam em lugares opostos. Vamos dizer assim, regiões mais próximas ao mar estão sob o efeito da maritimidade. Vamos dizer assim, em um lugar próximo, vamos dizer, até aqui, olha só, tem duas situações, nós estamos bem aqui, bem próximo ao mar, e nós temos o quê? Um lugar quando está mais próximo do mar, acontece uma grande massa hídrica, que seria do oceano, né? E aí o que acontece? Esse oceano, ela é água. Se ela é água, mas na verdade eu sei que vocês já sabem isso, né? E aí o que acontece? Na física, essa água tem um calor específico. E então, vamos dizer assim, então ela demora para ganhar ou perder calor. E é por isso que em alguns lugares litorâneos, assim, tem uma menor variação térmica ao longo do dia. E aí, vamos dizer assim, o que seria essa variação térmica? Eu também vou conversar sobre isso também, sobre amplitude térmica. Vamos dizer assim, tem lugares que durante 24 horas a temperatura mínima pode chegar a 4 graus Celsius. E tem momentos que ela vai chegar simplesmente a 40 graus Celsius. Então a amplitude térmica entre elas, vamos dizer assim, está 40 e ela baixou em 24 horas para graus Celsius, então seria 40 menos 4, então seria sua amplitude térmica.
E aí, como perto do litoral, essas massas elas são influenciadas pela água, né, por causa do calor específico, que demora a ganhar ou perder calor. Então, esse volume de massa hídrica, né, essa grande massa hídrica acaba influenciando o clima daquela região. Enquanto os lugares mais afastados do mar, vamos dizer assim, que estão mais adentro, né, que estão mais perto do continente, ela acaba tendo a influência da continentalidade, que seria que a terra, que teria a influência do solo, que quando estou próximo, então, da minha água, a água vai ser minha influência, enquanto estou na continentalidade, a minha terra acaba influenciando, e aí esse solo ele acaba tendo um calor específico menor. Então, vamos dizer assim, ele tende a ganhar e perder calor muito mais rápido, o que é o contrário da água que a gente tinha falado. Como a água ele tem um calor específico muito mais alto, e ela tende a demorar a perder ou a ganhar, é o contrário da continentalidade. A continentalidade ela vai ser o inverso da maritimidade. Então, a variação térmica que acontece aqui vai ser maior. Então, a amplitude térmica na próxima maritimidade é menor. Vamos dizer assim, só um exemplo, se vocês estão ali no deserto, os maiores exemplos, né, acontecem no deserto, que a maior amplitude térmica. Então, vamos dizer assim, acontece a incidência dos raios solares, e aí vai chegar até a Terra na parte da manhã, durante o dia, né, amanhã de tarde, e aí esse Sol, ela acaba entrando até a camada, aquecendo naquele momento, naquele instante, tanto da manhã na parte da tarde. E aí o Sol, ele acaba aumentando a temperatura naquele local, mas como é um deserto, não tem pontos de água, não tem uma evapotranspiração constante, então não há formações de nuvens. A existência do vapor de água é muito pequena, e então há pequenas formações de nuvens. E o que acontece com isso? Quando chega à noite, o calor ele precisa ficar preso. Esse calor preso é o que faz com que não resfrie tanto naquele momento. Aí o que acontece? Como o deserto não houve a formação de nuvem, é quase zero a formação de nuvem, porque o vapor de água é muito pouco, o que acontece? À noite, o calor tende a dissipar muito rápido. E aí o que estava muito quente durante o dia, como o calor se dissipa rapidamente quando anoitece, vamos dizer assim, pela ausência ou escassez de nuvens, o que ajuda a impedir que esse calor se dissipe e vá embora e não volte, é o que faz a temperatura cair bruscamente, e aí acontece essa amplitude térmica, essa variação muito alta. E aí o que acontece, o que é diferente, em lugares, ou como, tipo assim, vamos exemplificar uma cidade litorânea, por exemplo. O que é diferente, vai estar recebendo as radiações solares, esses raios vão tender a aquecer também durante o dia, né, seria amanhã e uma tarde, e vai acontecer a umidade. Aí essa umidade vai acontecer uma evaporação, porque tem pontos de água ali e tem árvores ali próximo. Então, vai acontecer a transpiração. Então, acontece essa associação, essa evapotranspiração nesse meio, ela é maior. Vai existir pontos de vapor de água, o que vai aprisionar aquele momento daquele calor. Vai acontecer esse vapor, vai começar a formações de nuvens. Então, o que vai acontecer? Quando chegar à noite, como terá um maior número de nuvens, ela vai acabar funcionando como uma barreira. Conforme o calor tendem, mais ou menos assim, olha. Conforme o calor vai subindo e ela encontra a barreira da nuvem, ela sobe. Encontra a barreira, ela desce, ela tende a descer, fazendo com que torne-se um efeito estufa, o que retém o calor e o que evita grandes perdas desse, o que tinha o calor, e evite grandes perdas desse calor e que não deixe tão frio, de uma hora brusca, né, da noite para o dia, assim, igual no deserto. Isso seria, então, a nossa maritimidade e continentalidade. Não sei se vocês entenderam. A vantagem de estar em aula é que eu posso perguntar para vocês assim, entenderam?
E aí, quando vocês não estão comigo, eu vou subentender que tudo está entendido e que vocês estão tudo por dentro. E aí, olha, vocês têm um esqueminha aí, né, que eu mostrei para vocês, do verão e tem a parte do inverno, a diferente temperatura quando vocês estão falando durante o inverno e o verão, e essa maritimidade, como vamos dizer assim, o que provoca, o que não provoca, o que ajuda essas massas de ar, esse vapor de água mais próximas dos líquidos. Então seria a nossa continentalidade e maritimidade. Então vamos recapitular. A maritimidade, ela vai ser influenciada pela água, enquanto a continentalidade vai ser influenciada pelo solo. E aí a temperatura vai ser influenciada, vai dar aquelas características de sensação térmica, aquele efeito estufa. Vamos dizer assim, aí próximo à água, que é a maritimidade, eu vou ter uma pequena variação de temperatura, uma menor amplitude térmica, e quando eu estou mais distante, estou muito mais próximo da continentalidade, eu vou ter, então, o oposto do que seria a maritimidade. Eu acho que seria só isso que a gente teria que explicar, não teria mais nada, dá para pulsar, vamos ver o outro. Nós temos agora o relevo. Outro ponto interessante, pessoal, seria a representação de relevos. A vegetação, o relevo, por exemplo, ela acaba influenciando na formação e na caracterização do lugar. O relevo, lembra que eu falei que existiam os rios voadores e que existia uma barreira que caracterizaria o Brasil como ele é? Então, se vocês estão olhando a imagem aí, existe um vento. Nós vamos falar também sobre os diferentes tipos de chuva, e uma delas é quando vocês têm as chuvas orográficas e que acontece, as chuvas orográficas, elas dependem de uma barreira física, e essa barreira física acontece, a nuvem carregada com chuva, e quando encontra são ventos mais úmidos, carregada de nuvens que carregam a chuva, né? E conforme encontra uma barreira, conforme passa a barreira do lado, tende a ser um pouco mais seco. Então, isso também faz com que caracterize, por exemplo, o lado que está recebendo ventos mais úmidos, ele acaba sendo menos seco, e quando passa do outro lado o vento mais seco que existe, acaba tendo lugares mais desérticos, acaba talvez tendo lugares com a vegetação totalmente diferente. Então, isso são características que fazem com que o relevo associe a barreira física, dificultando então a circulação dos ventos úmidos, levando esse vento úmido que carregaria a chuva, e nós temos também, dependendo do ponto, né, vamos dizer assim, se o relevo, conforme você vai subindo ao nível do mar, esses relevos também acabam tendo características um pouco mais frias, e também resulta numa modificação, um fator climático. E nós temos a vegetação está um pouco mais para baixo, mas vou falar sobre a vegetação e eu volto ali nas correntes marítimas, porque o relevo influencia. E nós temos, então, assim, o fator que seria a vegetação, que seria os tipos, né, de cobertura que você tem. Eu peguei uma imagem mais agradável, aquela sensação que você almeja, que você quer sempre estar próximo à praia, lugar isoladinho. Então, próximo àquele clima que é litorâneo ali, ele tem uma característica. E essa característica de clima, vamos supor, lá na região sul, são as araucárias, né? As vegetações que estão lá. E nós temos a característica mais próxima à praia. E conforme você muda o seu clima, a vegetação também é modificada. Então, quando vocês acabam modificando esse meio, uma grande retirada de área, conforme vai mudando a cara da vegetação, porque o relevo você não vai modificar com tanta facilidade como você modifica a vegetação. A vegetação você pode retirar ela do ambiente. E aí, como que acontece? A temperatura vai sendo modificada também.
vamos dizer assim, as plantas, elas acabam retendo uma umidade, acaba fazendo com que tenha uma maior evapotranspiração, e aí isso faz com que influencie o clima daqueles lugares, e vamos dizer assim, se vocês acabam desmatando com grande facilidade, vocês acabam diminuindo a umidade daquele lugar, e aí, consequentemente, eu não sei se seria consequentemente, mas também acaba reduzindo a quantidade de chuva e aumentando as temperaturas também. Isso que é um dos fatores que condicionam que as florestas acabam sendo favoráveis e deixam o ambiente mais agradável. Aí as correntes marítimas, as correntes marítimas estão aqui. As correntes marítimas, elas vão influenciar também o clima, mas, vamos dizer assim, cada ponto que vocês estão vendo aqui, existe as águas que estão circulando, olha só, uma corrente mais fria, que ela tem as cores mais azul clarinha, e nós temos o que? As correntes marítimas, né, nós temos elas nos pontos mais quentes. E aí, como que vamos dizer assim, que essas correntes poderiam chegar a um certo ponto que acabam influenciando tanto os fatores climáticos? As correntes quentes, né, vamos dizer assim, elas amenizam as temperaturas mais frias, como, por exemplo, as correntes do Golfo, que vai em direção ao litoral europeu ali. E aí, faz com que o inverno europeu ali no litoral, ela seja um pouco menos fria do que em Nova York, por exemplo. E aí essas correntes, assim, mas é muito técnico isso, mas as correntes, elas acabam tendo um padrão, e esses padrões é o que vai fazer com que não modifique tanto os climas nesses pontos que chegam até as correntes, como eu disse para vocês, onde vocês saem ali do litoral europeu, que torna-se um pouco menos frio comparado com Nova York, porque as correntes são influenciadas por ela, né? E aí nós temos o quê? Essas porções de água que se deslocam nesse oceano, que acabam tendo a sua própria temperatura, acaba tendo a sua própria salinidade, e essa diferença entre eles faz com que condicione os diferentes tipos de clima também, o que ajuda, é um dos fatores para isso. Passando mais para frente, a gente já viu, então seria agora a massa de ar. Para encerrar, nós temos apenas esse fator para falar, que seria a massa de ar. E nós temos, tá vendo o que vocês estão vendo aqui? Olha, seria essa MEC, tem MT e MA. Seriam as massas equatoriais, seriam as massas tropicais, seriam as massas polares. E aí vocês têm o quê? Esses que estão bem vermelhos seriam suas massas de ar mais quente, seriam suas massas de ar mais fria. E essas que estão com a bolinha mais em laranja aqui, seriam suas massas de ar seca. E aí isso aqui seriam suas massas úmida. E aqui que vocês teriam esse movimento entre as diferenças entre o inverno e o verão. Essas massas, elas têm um movimento diferente entre os pontos, e aí o que acontece? Isso origina também algumas modificações dentro dos fatores, dentro do clima. Aí esse movimento de ar que acontece em bloco, ele acaba influenciando então a temperatura e acaba influenciando a umidade. E aí o que acontece? Essas características que se formam através das massas de ar, por exemplo, modifica, ele acaba arrastando o ambiente mais úmido e mais quente, levando mais chuva, um ambiente muito frio e muito seco, a massa de ar, ele acaba... eu esqueci onde eu estava falando, mas vamos pensar assim, vamos voltar um pouquinho. Se vocês estão falando que vocês estão carregando uma massa de ar fria e úmida, ela vai ser responsável, então, para aumentar a umidade, só que ela vai despencar a temperatura. Se eu estou falando de uma massa de ar que ela é quente e úmida, ela vai trazer, então, mais umidade, seria a chuva. E aí, essas massas, elas acabam influenciando, acaba dando origens a algumas características
de diferentes temperaturas, diferentes pressões, umidade. Então, a massa de ar, ela acaba influenciando e acaba sendo um fator climático também, como as correntes marítimas, como as demais. Então, vamos dizer assim, as massas de ares equatoriais, elas são menos úmidas. Quando estou falando de massas tropicais, elas carregam, só que elas são mais secas. E quando eu falo, por exemplo, das massas polares, por exemplo, elas são muito mais frias, só que, porém, seca. Então, vamos dizer assim, cada uma tem uma característica e conforme ela movimenta dentro do globo, aqui próximo, aqui em cima do Brasil, ela modifica aquela situação que faz, por exemplo, um clima diferente do outro. Em cada época do ano também tem essas movimentações entre os fatores climáticos. É um dos fatores climáticos que acaba tendo influência. Foi bem rápido, foi bem... essa aulinha foi mais rápida que a anterior. Não sei se eu tenha falado muito rápido, mas qualquer dúvida, pergunte. Se eu falei qualquer coisa equivocada, fale também aqui, né, nos comentários, que eu vou adorar responder você. E se tiver alguma coisa errada, me corrija, que eu vou adorar também. Mas eu espero vocês na próxima aula. E aproveitem os vídeos e espero que vocês gostem.